Boa noite, sejam todos e todas bem-vindos à disciplina de avaliação em AD do curso de pós-graduação Gestão e Educação à Distância. Eu sou a professora Thelma Fortes Medeiros, sou professora do campus Porto Velho, Zona Norte, do Instituto Federal de Rondônia, da área de pedagogia. E juntos vamos caminhar aí nessa mais uma disciplina, né, no curso de vocês, para completar a formação nessa perspectiva da educação em AD. É uma modalidade que traz grandes desafios, uma modalidade de ensino que requer um aprendizado constante, porque o artefato que nós utilizamos, né, para transmitir o ensino, para mediar o ensino, está em constante mudança, em constante transformação. Então, isso requer da gente uma constante atualização. Esse curso a gente aprende alguns elementos básicos, e aí, assim, é um aperitivo, né, como a gente diz assim, são noções, são aproximações, e o aprofundar do conteúdo, aprofundar do entendimento de toda a proposta da gestão da educação à distância é o aprendizado permanente, contínuo, e aquele sentimento de busca que cada um constrói em si. Então, em diversas disciplinas, alguns ficaram, nossa, quanta coisa nova, quanta coisa legal, outros, nossa, eu aprendi mais, eu aprendi menos, eu busquei, eu tive meios. Então, essa é a proposta do ensino. A gente não vem dar respostas prontas, a gente vem possibilitar que cada aluno construa e trilhe o seu caminho, né, na sua profissionalização, no seu conhecimento e, sobretudo, no seu fazer pedagógico cada vez melhor. Então, nesse sentido, a gente dá boas-vindas a todos e a todos, e vou disponibilizar a fala para o nosso coordenador, o professor Jonimar, que tem um recado importante, ele vai fazer um sorteio hoje de um carro, né, professor? E aí ele vai dar umas palavras com todos vocês para a gente poder retomar aqui a nossa disciplina. Seja bem-vindo, professor Jonimar. Boa noite a todos. Obrigado, Thelma. Boa noite a todos, acadêmicos, a todas as acadêmicas aqui presentes. Estamos iniciando agora a nossa última disciplina desse ano, né? Não é a última disciplina do curso, é a última disciplina desse ano. Que foi um trabalho bem árduo para colocar esse curso esse ano, porque são mais de 200 alunos, né? Que a gente já está agora finalizando esse semestre. E aí vocês vão ter um bom tempo para fazer aquele, né, um período ali, final de ano, descansar bem, dezembro inteiro, janeiro inteiro, e aí a gente retorna em fevereiro, e aí temos as 3 últimas disciplinas, né, a ser executadas em fevereiro, março e abril, e em 30 de abril do ano que vem, exatamente um ano de quando vocês entraram, né? Na verdade, a nossa aula inaugural foi no dia 2 de maio, mas ali no dia 30 de abril completa exatamente esse um ano de curso, e aí vai finalizar a disciplina, e todos aqueles que já estão com suas disciplinas aprovadas já têm direito a solicitar o diploma de especialista em gestão de educação à distância. E agradeço essa confiança de todos vocês ao longo desse tempo, ao longo desse curso. Estamos aqui para ajudar e fazer esse fomento mesmo da educação dentro do estado de Rondônia, dentro da área de gestão de educação à distância, bem especificamente da educação à distância, que é uma área que provou ser um dos pilares da educação agora, e não só da educação, mas de todas as áreas né, e todas as demais áreas, seja da saúde, administração pública, e tudo mais, ou seja, é um campo que já é grande, tem perspectivas melhores e poderá ser ampliado ainda mais. Então, bons estudos, os professores sempre trazem bastante materiais, eu sei que às vezes a leitura é puxada, e às vezes é difícil acompanhar todas aquelas leituras que colocam lá, mas faça o possível, porque
são materiais muito bem preparados para que você possa ser o melhor especialista possível depois lá na frente, tá bom? Qualquer dúvida, vocês têm sempre, todos os acadêmicos têm sempre um tutor próximo, né? A gente tem sempre um tutor bem próximo de vocês. O tutor está aí, a professora está aqui, a coordenação está aqui também, tem uma equipe aqui para ajudar em qualquer dúvida que vocês tiverem. E eu acho que eu tenho ali, acho que mais dois ou três processos de aproveitamento de estudos de acadêmicos que solicitaram. Então, se você quiser fazer solicitação de aproveitamento de estudo, alguma coisa ainda, pode fazer nesse restante de semestre, tá bom? Dá tempo de fazer esses pedidos de vocês. E se algum pedido foi feito e não foi atendido ainda, a gente pode verificar o porquê da demanda ou do atraso, tá bom? No mais, boa aula. Estão em boas mãos a professora Thelma, né? Já trabalha com essa disciplina já nas turmas anteriores e agora nessa turma mais ampliada, trabalhando com avaliação na educação à distância. Tranquilos? Aproveitem e façam perguntas, tiram todas as dúvidas ao longo desse mês inteiro aí com vocês. Tranquilos? Jonimar, teve uma pergunta aqui do Polo de São Francisco. Quem tem disciplina pendente? Alguém? Aí é uma pergunta pontual, acho que é algum caso específico. Se for algum caso específico, manda e-mail. Sim, provavelmente não. A gente vai ter nova turma, né, dessa pós, ok? Provavelmente, né, ela deve iniciar ali a partir do encerramento dessa turma. Encerrou essa turma, inicia outra. E aí os alunos que têm pendências de disciplinas, desculpa, cisco aqui. E os alunos que têm pendências de disciplinas quita essa pendência na turma seguinte. Não precisa, né, fazer o processo seletivo, mas aí você só faz a solicitação de matrícula. Eu não lembro o nome agora, mas é uma solicitação de matrícula especial, alguma coisa assim. Quando você vai pagar uma disciplina numa outra turma, tá bom? Mas a gente vai começar, por exemplo, fevereiro, março e abril, vai ter, cada mês desse vai ter uma disciplina, tá bom? Então, e aí fechou, abril, começou maio, aí maio começa as outras disciplinas e aí vocês vão pagando aquelas disciplinas que estão atrasadas, por exemplo. Por exemplo, eu estou vendo aqui na minha frente aqui o Jorge de Bolívia. Por exemplo, os alunos de Bolívia tiveram... nós do IFRO tivemos problemas no fazer matrícula, tal, porque os sistemas brasileiros, por exemplo, é padronizado para o nosso modelo de documento. Por exemplo, nós temos um documento chamado CPF. Na Bolívia, eles têm outro modelo de documento. Então, até colocar as linguagens padronizadas levou um tempo, e aí eles acabaram perdendo a primeira, e eu não sei se foi a segunda também. Então, eles não vão perder. Então, por exemplo, quando chegar em março, virou março, começou maio, e aí retorna as disciplinas novamente, ok? E aí aí todos aqueles que perderam as disciplinas ou que ficaram retidos vão ser contemplados novamente. É isso. Ok, professor. Então, cada aluno aí que acompanha seu rendimento no curso... Eu estou vendo uma pergunta aqui, a última aqui. A conclusão é 30 de abril, Antônio. Ok? 30 de abril, alguma coisa assim. É porque de abril do ano que vem. São mais 3 disciplinas. No semestre que vem, vocês vão ter mais 3 disciplinas. De cabeça agora não vou lembrar os nomes, mas uma é metodologia, tem uma outra que não lembro o nome agora, mas são 3 disciplinas, uma da professora Ariadne, uma outra de professor de letras e a outra de metodologia. Essas 3 disciplinas vão ser ofertadas fevereiro, março e abril, ok? Uma em cada mês, igual foi nesse semestre. Por exemplo, para quem tem aproveitamento, por exemplo, não, é só TCC não tem. Então, por exemplo, eu já aproveitei metodologia. Então, no começo de março,
quando a disciplina estiver sendo ofertada, você já pode fazer o pedido do diploma. Tá bom? Agora, se você não fez, você pode entrar com um processo pedindo aproveitamento de disciplina. Beleza? Aí você entra no SWAP, lá, igual faz requerimento qualquer lá, entra no SWAP, requerimento, aproveitamento de disciplina, coloca lá o histórico, né? Que você está aprovado, coloca lá a ementa de onde você fez também e manda, a gente faz a análise aqui. Eu acho que todo mundo que já fez uma pós tem uma disciplina de metodologia, né, Thelma? Então, por exemplo, se você não quiser fazer metodologia, aproveita e faz a solicitação. Só que para fazer isso, você tem que colocar o seu histórico e você tem que colocar a ementa, tá bom? Porque aí você pega o que estava escrito na ementa de onde você fez com o que estava na ementa nossa, e aí precisa desses documentos, dessas burocracias para fazer esse aproveitamento. Ah, beleza. Então já foi aprovado. Então, beleza. Por exemplo, eu acho que metodologia é a última, né, Thelma? Se não me engano. E aí, por exemplo, quando encerrar a disciplina da... Eu acho que é da Ariadne, na outra disciplina. Quando encerrar a disciplina da Ariadne, você solicita já o seu diploma ali no começo de março. Você já entra lá no SEI, lá no SWAP, solicita diploma. Não tem TCC na pós de vocês, tá, Célio? Então não precisa. E TCC também, se tivesse, TCC nunca é... Em qualquer lugar que você for, TCC não é aceito para equiparação de disciplina, por exemplo, não. Metodologia, por exemplo, Célio, se você for fazer outra pós em outro lugar, você não precisa fazer metodologia, mas TCC você vai precisar de fazer lá, tá? Porém, nesse curso de vocês não tem trabalho de conclusão de curso. Sim, você pode pedir. Quem é do Polo de Jorge Teixeira, que não tem um nome, só tá um nome assim, Polo Jorge Teixeira. Mas quem é que escreveu aí, pode sim pedir, tá? Você pode. Já fez pós em outro lugar, pode sim. Jaqueline, desculpa. Jaqueline, você pode fazer o pedido lá no SWAP, lá de comprovante de matrícula, que você está matriculado no curso, tá bom? É só fazer o pedido que a gente emite lá para vocês. A própria CRA mesmo já baixa um negócio e já emite para vocês. Tranquilo? A carga horária da pós são 9 disciplinas de 40 horas. Multiplicando dá 360 horas, tá? Quem perguntou a horas ali acima ali, não lembro. Ixi, agora tem bastante perguntas. A Lidiuna Kênia ajudando a gente. As 3 últimas disciplinas: mediação pedagógica online e sistemas de tutoria. Essa disciplina é da professora Ariadne, inclusive. Texto didático mediacional na prática e produção de material em EAD. E a última ali, metodologia da pesquisa científica. Essa disciplina de metodologia, ou sempre foi eu ou a Anabela que ministra, mas ano que vem vai ser a Anabela. Jorge, pode perguntar? Obrigado, professor. Eu entendi que não é que não pudimos passar algumas classes, podemos completar com estas outras asignaturas que van a dar, por ejemplo, metodología. ¿Eso es lo que quiere decir? Você fala completar ao final? ¿No? A ver, lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, tuvimos lo que usted explicaba en un principio, ¿no? Que tuvimos algunos problemas por la cuestión de los documentos para poder inscribirnos. ¿No ve? Sí, los sistemas nossos. Bueno, ahora y nosotros quedaríamos de alguna manera entonces incompletos con esas 9 asignaturas con las que usted habla. Entonces, nosotros podríamos inscribirnos a otras asignaturas para completar esos 9 meses, como por ejemplo, metodología que usted estaba hablando. Não, mas vocês vão acabar completando, só que aí vai completar ali maio e junho. Ah, tá. Tá? É porque aí, por exemplo, a disciplina que faltou para vocês foi a de maio e a de junho. Então, por exemplo, em maio vocês vão ter que faltou em maio e depois a de junho. Tá bom? Agora. Mas não vai faltar para vocês, não. Vai ter. É que a única diferença é que elas
para não ficar 2 por mês, entendeu? Aí nunca tem. A gente já teve situações e experiência quando coloca 2 disciplinas. É mais complicado. Gera muita confusão. Sim. Que aí depende dos professores, coloca tarefa em dias diferentes e vira uma confusão, os alunos começam a reclamar de mas eu me confundi na tarefa e prorroga aqui, prorroga ali. Não, é melhor uma em cada mês e aí funciona maravilhosamente assim. Mas aí, quando, por exemplo, em 30 de março, você finaliza a metodologia, dia 1º de maio, por exemplo, para você abre introdução e depois planejamento. As outras que faltam, tá? Ok, muy bien. Ok, ahora entendí. Muchas gracias, profesor. Muito gostou. É quem que perguntou? Alguém abriu o microfone, eu acho. Eu abri, mas você já explicou, professor. Ok, Verônica. Ah, foi a Verônica, agora que eu vi aqui. Foi. Tranquilo. Mas qualquer coisa pode perguntar, tá, Verônica? Eu vou passar agora para a Thelma. E aí a Thelma toma conta agora. É bom esse contato, né? Porque a gente até, de certa forma, alguns alunos que trazem dúvidas, e aí ficam esse momento justamente para apresentar, para discutir essa aproximação aqui com os alunos e a coordenação realmente tirar as dúvidas, né, que possam surgir. Como nós iremos nos encontrar só para o ano que vem, finalizando essa disciplina, né, a gente acaba tendo que ter esse momento com todos. Tudo bem? Então, a gente agradece a participação do professor Joanimar e, né, se ele fique à vontade para participar ou não da aula. Eu sei que você também tem aula à noite. Tudo bem? Então, vamos lá. Iniciando a disciplina, a gente organizou 2 momentos de encontro síncrono, né, para essa disciplina. Um hoje, logo no início da oferta da disciplina, e um mais para o final, que seria no dia 22 de novembro. Então, esse primeiro momento para a gente discutir um pouco sobre a disciplina e as aproximações sobre a questão da avaliação da aprendizagem, né, porque as 2 primeiras atividades de percurso, elas incidem sobre essa questão, entender a concepção, as modalidades de avaliação, bem como a avaliação em EAD. Então, faz-se necessário esse encontro, esse momento, essa discussão, a partir do que vocês já leram, já olharam a disciplina está bem leve, bem tranquila, os textos. Eu percebi que teve uma pessoa que não estava sem acesso à minha biblioteca, né? Eu não sei se conseguiu o acesso, não sei se era o link, aí eu testei o link, estava dando certo, e aí eu não sei se seria realmente com a pessoa que não teve o acesso. Então, vamos bater esse papo inicial sobre a disciplina, ok? Esses primeiros minutos para a gente poder discutir em torno da disciplina. Conseguiram ler, conseguiram desenvolver alguma atividade? Quem gostaria de falar, se quiser ligar a câmera, fique à vontade. Profesora, disculpe que sea de nuevo ahí o no. Yo no puedo entrar en la biblioteca, no puedo. Señora Verónica es la que me ha tratado de ayudar, pero no he podido ingresar a la biblioteca para leer eso que tenemos que leer y hacer una práctica, ¿no? No he podido ingresar desde la primera vez. Além do Jorge, algum aluno mais não conseguiu entrar? Perdón. Profesora, yo tenía el mismo problema, pero pude ingresar con la ayuda de la profesora Verónica, entonces pude validar mi correo electrónico. Ese era el problema, que no se había validado mi correo electrónico, entonces por eso no podía acceder a la biblioteca, pero sí ya pude ingresar y ya pude realizar la primera actividad, que es el mapa mental sobre los tipos de evaluación.
No, sí, sí, ella está siempre presta, ¿no? Para ayudarnos. El problema es que yo no he podido y todavía poder ingresar. Pero ella está firme todo el tiempo, está pendiente de nosotros, ¿no? Para ver si no tenemos ningún problema. Más bien le agradezco a ella, excelente profesional, ella está pendiente de nosotros y nos pregunta qué falta, por qué no has entrado, qué pasa. Y a veces hasta, ¿no? Hasta da un poco de pena porque, bueno, a veces somos los que le hacemos renegar más, creo. E estou muito agradecido. O que eu posso fazer especificamente, se eles não conseguiram entrar realmente, é disponibilizar um outro texto, né, com o mesmo conteúdo em PDF, e aí vocês também terem como um segundo suporte, ou uma opção, que também fica para os demais, porque aí eu queria combinar aqui com vocês, com todos, nem que a gente deixe essa primeira atividade um tempo a mais, para vocês fazerem a leitura, se organizarem bem, se não tiver acesso à minha biblioteca, e assim consigam, né, ter um tempo, né, um tempo considerado para que vocês consigam realizar a atividade. Tudo bem? Pode ser assim, com todos também, todos estão de acordo, e aí a gente insere mais um texto lá, porque aí eu fiquei com receio de eu não combinar com vocês nesse momento, e eu inseri o texto lá, e aí vocês ficarem em dúvida com relação à atividade. Quem está pedindo a fala? A Verônica levantou a mão, depois baixou. Quem mais? Tecnologia da informação, quem Professora. Tecnologia é o Paulo, tá? É o Paulo. Assim, cortando aqui, é o seguinte, eu acho que deve estar acontecendo com o Jorge, o que acontece normalmente, por usar a biblioteca. Não sei se eles estão fazendo isso, mas segue a dica que funciona. Primeiro você loga-se na biblioteca, depois você clica no link dentro do AVA, senão ele não funciona. Primeiro você tem que estar logado. Abrir o swap, logar minha biblioteca. Isso, dentro da biblioteca, depois, posteriormente, fazer. Não sei se eles estão fazendo isso, mas segue a dica. O caso do Jorge, eu até tentei entrar também com a senha e a matrícula dele, não consegui, mas pode ser que ele, tentando redefinir a senha, vá para o e-mail dele, viu, Jorge? Vá para o seu e-mail link para você fazer uma nova senha. Você tentou? Mas ele bloqueou a senha dele, Verônica? Não bloqueou, mas hoje, quando eu fui entrar no outro curso do Instituto, eu não tinha senha, e eles pediram para como se esqueceu a senha, aí vai um e-mail e você faz nova senha, quem sabe não dá. Não, em todo caso, Jorge, amanhã eu vou de novo ver com o pessoal, que eu já tinha, acho que você tinha falado, eu tinha pedido, só que aí não tinha dado retorno, eu achei que tinha resolvido. Eu vou tomar nota amanhã e ver com o pessoal direto. Beleza? E aí eu entro em contato com você, WhatsApp e tudo. Beleza. Quiero aclarar, ¿no? Que lo último que la profesora Verónica, que siempre está constantemente dándonos la ayuda técnica, ella me dijo, ¿no? Que hay que cambiar. Eso último no lo he hecho, no lo he logrado hacer, tal vez por falta de tiempo en estos minutos, porque como somos profesores también y estamos todo el tiempo, recién a las 10 de la noche, recién tenemos tiempo para ver nuestro trabajo, para ver qué cosas hacer. Entonces, el tiempo no me ha dado. Pero sí agradecerle a la profesora Verónica, ¿no? Que siempre está ahí también pendiente, ¿no? Tratando de ayudarnos para cualquier problema que se nos presente. De todas maneras, mil disculpas, ¿no? Y gracias por apoyarnos así. Ok, a gente fica muito... A EAD é isso, são vários profissionais, né, auxiliando, e a gente vai falar um pouquinho que essa polidocência, né, que são vários profissionais envolvidos em um único processo, que é a oferta desse ensino. E assim, Jorge, não resolvendo a situação, mas eu vou acrescentar ainda um texto em PDF, eu ainda tenho um texto disponível, vou acrescentar o texto lá no AVA, você já inicia a leitura e já inicia a sua produção do mapa mental. Sobre as atividades avaliativas da oferta da disciplina, tranquilo, alguma dúvida? Tá bem tranquilo, né? A gente
Inicialmente, deixa eu só permitir aqui. Então, o duro é a gente, todo momento tem que parar, né? Ai, deixa eu só aceitar aqui. Permitir. Então, vamos lá. Essa tarefa, né, a primeira atividade de percurso, como esse mapa mental, ou mapa conceitual, como alguns dizem, a partir das ferramentas que a gente disponibilizou, ou mesmo outra ferramenta que você queira usar, que você tenha mais facilidade, mais dinamicidade de desenvolver e organizar o seu mapa mental, fiquem à vontade, tá? Para usar. As nossas aulas, né, os nossos momentos síncronos, eles acontecerão em 2 momentos, como eu falei. Hoje nós vamos discutir sobre avaliação, e avaliação de modo geral, e um pouco a avaliação em EAD. E no dia 22/11, nós vamos trabalhar só as ferramentas avaliativas em EAD, especificamente. A segunda atividade avaliativa, né, a segunda atividade de percurso, é um fórum, vamos participar do fórum. Avaliação na EAD, estamos preparados? Nós vamos assistir os 2 vídeos que estão disponíveis lá, e vai ler, né, o texto também indicado e construir a nossa leitura, a nossa interpretação, o nosso olhar sobre a avaliação na EAD. Né? Quais são os limites, quais as possibilidades, quais as superações que nós já estamos atingindo nesse momento, né? E, por fim, a gente tem a avaliação final, né, que vale 50 pontos, que é a produção de um texto da avaliação em EAD. Então, você vai fazer, a partir da leitura, né, do estudo de um texto, são 2 abordagens de oferta EAD, e aí você vai discorrer o seu texto, lembrando que, nessa produção desse texto, vocês deverão se atentar ao roteiro que está disponível, às questões que estão disponíveis para que vocês reflitam sobre elas e construam um texto argumentativo. Essa é a proposta avaliativa da disciplina. Deixa eu só permitir. Então, essa é a proposta da avaliação da disciplina, e não havendo nenhuma dúvida. Quando eu estava falando, eu ouvi alguém levantar a mão. Alguém quer falar? Sim, professora. Boa noite a todos. Boa noite, Dinara. É uma pergunta sobre o envio da atividade. Eu fiz o mapa mental, só que eu salvei ele no formato JPG. Aí, quando eu fui publicar ou postar, tinha que ser no formato texto, não é isso? Ou PDF. Porque na plataforma que eu fiz, ele tem como a gente fazer, baixar o arquivo em formato PDF, ou então compartilhar o link. Mas, como a senhora pedia uma síntese, eu não entendi muito bem se a senhora queria uma síntese do conceito conceitual ou uma síntese escrita. Aí eu refiz o texto, eu fiz um print da tela, cortei a foto e criei um documento com uma síntese textual mais o mapa mental. Transformei isso em PDF e postei. A Jaqueline conseguiu postar em MP4, né? Então, se foi em movimento, se foi em... Como que foi, Jaqueline? Alguém mais teve dificuldade para postar? Porque aí eu posso ver a configuração sobre essa questão. Eu tenho uma outra dúvida, professora. Como eu já estudei 3 vezes sobre isso, eu tenho conteúdos sobre avaliação em EAD. Eu preciso usar o conteúdo do nosso material ou eu posso
comentar e falar também sobre Avaliação. conteúdos específicos sobre avaliação em AD, mas é um material fora do nosso material disponível. Não, Tem algum problema? Não, de forma alguma. Inclusive, fica, né, aberto, porque assim, nessa primeira atividade, a gente vai trabalhar sobre as modalidades da avaliação. E aí não é especificamente. Claro que se você lá no seu mapa mental, você conseguir fazer ainda assim um link dessas modalidades, o que é uma avaliação formativa, somativa, uma diagnóstica, e aí você fazer o link com a perspectiva da avaliação EAD, também fiquem à vontade. Você consegue fazer esse link, fazer essa aproximação, né, das estratégias dessa avaliação, desses modelos de avaliação na EAD, tranquilo, pode usar. Mas o que eu estou pedindo nessa primeira atividade? Somente as modalidades avaliativas. Quais são? A diagnóstica, né, a avaliação inicial, a formativa e a somativa. Então, foram essas que a gente acrescentou. Jaque, quer falar, Jaqueline? Boa noite, pessoal. Então, professora, o meu foi em formato MP4, porque quando você vai criar o seu mapa, tem a possibilidade de você fazer alguns movimentos com seta. Então, no meu mapa tem isso, a seta mexe, alguma coisa, aí quando você vai baixar, o formato é o MP4. Aí foi por isso, mas eu consegui tranquilo. Isso, inclusive tem também 3D, né? Agora a minha pergunta não, o meu comentário era sobre a ferramenta de postagem, que não tem lá a opção postar o link, não tem a opção, só tem a opção texto mesmo, entendeu? Era esse o meu problema. Ok, então vou fazer já anotei aqui, vou verificar se a gente faz amplia aí essas opções de envio, tá bom? Então, vamos lá. Tá bom, obrigado, professora. Tá, não, eu que agradeço, porque aí vocês trazem, né, dá esse feedback com relação a esses testes das ferramentas, né, de como a gente pensa e como ele vai realmente na prática para a gente poder né, fazer um ajuste, uma organização. Ok? Então, já foi discutida sobre essa questão da avaliação, então vamos lá à nossa aula inicial. A minha internet está oscilando bastante aqui, tá? Tanto é que ele está travando, já travou aqui. Eu vou desligar a câmera, tá bom? E gente, a aula é interativa. A qualquer momento vocês podem abrir o microfone, falar, perguntar, a gente volta, tá bom? Então, nesse intuito aqui a nossa aula, interativa mesmo. Então, vou pedir licença aqui para eu iniciar aqui a apresentação. Então, vamos lá. A disciplina iniciou dia 1º de novembro, né? Vocês já tiveram uma semana para fazer a leitura da disciplina, testar as ferramentas, abrir os links, abrir os textos, fazer leitura. Que legal que já produziram a primeira atividade, bem bacana. Então, vamos avançar aqui. Avaliar. Avaliar é uma ação que faz parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Sobretudo para nós profissionais, nós fazemos isso continuamente. Porque toda atividade que desenvolvemos deve passar por um processo de avaliação, antes dela ser concluída. Então, a avaliação, ela não é o fim do processo, né? Então, como a gente diz, antes dela ser concluída. Então, ao longo do processo, a gente vai avaliando, pois assim é possível realizar os ajustes para que a entrega final seja de excelente qualidade. Isso se dá em todas as modalidades, né, profissionais, do nosso dia a dia, da nossa vida pessoal, da nossa vida familiar, em todos os sentidos a gente está
constantemente avaliando. Na educação, ela é diferente, né? Ela se apresenta de uma maneira diferente, porque ela passa a ser não uma atividade corriqueira, e sim uma atividade intencional, uma atividade que requer uma ação sistematizada, organizada e com um objetivo bem específico. E a nossa aula hoje, nós vamos estudar sobre o ensino-aprendizagem, a avaliação da aprendizagem e a avaliação da aprendizagem na EAD. Tem diferença? Professora, mas não é tudo ensino? Tudo ensino, mas como a gente está falando, nós estamos trabalhando com uma modalidade diferente. Então, a avaliação da aprendizagem numa oferta, em si, estudar a avaliação da aprendizagem, ela tem uma abordagem macro, porém, diante de cada modalidade, ela tem as suas especificidades, sejam elas nos seus instrumentos, sejam elas nas suas ferramentas de avaliação, sejam elas na proposta de desenvolvimento da atividade. Mas ela tem um foco macro, né? Quando se fala em avaliação, a gente tem, vem à nossa cabeça várias ideias sobre avaliação. Quando falamos em avaliação da aprendizagem, que palavra vem à sua cabeça? Com certeza, você fica imaginando algumas questões sobre avaliação da aprendizagem. Agora, a Verônica vai colocar no chat esse link, tá bom? Vocês vão entrar no link. Vocês vão pensar nessa pergunta aqui, quando falamos em avaliação da aprendizagem, que palavra vem à cabeça? E aí vocês podem pensar em até 3 palavras. Lembra lá quando a gente estudava? Quando falava que era o dia da avaliação, o que vinha à cabeça? E hoje, você como profissional, porque uma boa parte aqui já é professor, já atua, né, já desenvolve atividade avaliativa no dia a dia, e também ainda é aluno aqui nesse curso, né, como o próprio exemplo diz, vocês ainda são alunos aqui. Quando se fala em avaliação, o que vem à cabeça? Eu vou só dar uma pausa aqui para receber os colegas. Ok, conseguiram? Então, eu vou apresentar aqui uma outra tela, que aí a gente já vai colocar aqui o que vem. Misericórdia. Olha só o a link palavra. está aqui, pessoal. Coloquem aí as palavras que vêm à cabeça de você. Até 3, pessoal, né? Está disponível até 3. Prova. Prova está aumentando, percebe? Quanto mais vão clicando em prova, ela vai aumentando de tamanho. Ok, ainda está faltando gente. Reprovação, conhecimento, perguntas. Que legal, reflexão, análise, olha que legal. Dificuldades. Alguém com dúvida ainda, com dificuldade de entrar nesse link? Não, né? Acho que todo mundo conseguiu entrar. Vamos lá, tá ficando bonito. Pronto, pessoal? É porque às vezes dá uma delay, né? Demora um pouquinho a...
40 pessoas já preencheram. Temos quanto na sala aí? Tem Verônica. 61. 61. Eu já preenchi. Porque vai me dando aqui o número de participantes que já responderam. O programinha. Então, essa aí também é uma ferramenta, gente, de avaliação que a gente utiliza, a Mentimeter, ela tem vários layouts, né, de oferta, que a gente pode simular um ensino com os alunos. A gente, por exemplo, vocês não estão fazendo um mapa conceitual? Por exemplo, isso aqui são conceitos em cima da avaliação, né? Quais os conceitos que essa turma tem sobre avaliação? Então, vamos... enquanto os colegas vão alimentando a nossa nuvem de palavras, que, na verdade, ela passa a ser uma nuvem de palavras conceituais, né, em torno de um tema, que é o tema avaliação da aprendizagem. E aí eu gostaria que vocês lessem comigo. Podem ligar o microfone. Aí, qual a palavra que chamou a atenção sua? Prova, né? Prova. Conhecimento. Conhecimento. Desespero. Medo. Desespero foi ótimo. Ai, Jesus colocou ali misericórdia. Emoção. Opressão foi pior. Tensão. Teve um que colocou opressão. Opressão. Coco. Qual? Coco. Pressão. 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 O que mais que chamou a atenção de vocês aí, gente? Tem várias palavras. Diagnóstico. Diagnóstico. Fechamos aí nossa nuvem de palavras, né? Temos 61 contribuição. Então, e aí também, a gente tem, o nosso olhar tem a tendência aí ao que mais nos assusta, né? O que nos causa estranhamento. E aí a gente viu realmente, puxa vida, medo, opressão. Aí qual foi a outra palavra? Desespero, ansiedade. E aí, nisso tudo, a gente também viu algumas outras palavras que traduzem um outro olhar, um outro sentido para avaliação. Alguém pode encontrar algumas outras palavras dessas? Aquisição de saber. Aquisição de saber, diagnóstico, Verificação, verificar a aprendizagem, verificação da aprendizagem, assimilação, análise. Eu achei legal uma que também colocaram ali, paciência. Eu Olha coloquei aí. paciência. Paciência. Você gostaria de falar por que você colocou paciência? Porque muitas das vezes, em sala de aula, o aluno não tem paciência para fazer a leitura da avaliação e, não tendo essa paciência, ele acaba errando a questão, se for o caso de múltipla escolha, ou ele pode até saber o assunto, mas não sabe escrever. Se ele não tiver paciência, consequentemente, ele vai errar a prova. Consequentemente, ele vai errar a prova. Gostaram da nossa nuvem de palavras? Ficou assim, bem diversas palavras, né, que compuseram aqui o nosso conceito. Muitos nem apareceram aí, né, professora? Tipo, professora maravilhosa, sempre nota 10, não apareceu essas aí. Então, esse conceito não apareceu aqui, né? Então, mas aí nem sempre é esse o conceito que a gente
que a gente realmente olha para a avaliação, porque a avaliação ela vai muito além do que simplesmente medir, mensurar, mas a gente vai conhecer alguns conceitos aqui aproximado do que é uma avaliação. Gostei, obrigada, também gostei muito da participação de todos. E aí a gente vai agora voltar aqui para o nosso slide. Aqui, então, ficou bem bacana, bem tranquilo, gente, essa atividade para fazer com os alunos. Quando pensamos em avaliação, a gente vem alguns questionamentos à nossa cabeça, né? Assim, quando avaliamos, você sabe quais são os principais tipos de avaliação da aprendizagem? O que fazemos com esses resultados da avaliação? Importa saber sobre isso? Qual a importância da avaliação no processo de ensino? Quando é que é necessário a gente avaliar um aluno? Em que situação, né? Porque a gente recebe um aluno no início do ciclo e ao final do ciclo, como é que esse aluno ele sai? Nesse período, nesse processo, a gente deve se entender que deverá haver alguma evolução, algum avanço, né, na aprendizagem desses alunos. Então, historicamente, o status atribuído à avaliação da aprendizagem sempre foi qualificar, rotular, classificar, mensurar, né, quantificar mesmo em notas, né, em números esse aluno. Ela é vista como uma reprodução e a reprovação, né, o reprovar. Então, a avaliação, ela sempre esteve associada a um lado negativo do processo de ensino-aprendizagem. Quando, na verdade, os teóricos, né, atuais, eles nos dizem o quê? Perrenot, por exemplo, ele nos diz que a avaliação ela é um instrumento regulatório. A avaliação ela deve regular a aprendizagem do aluno. Ou seja, o aluno ele tem um aprendizado, né, quando nós temos contato com esse aluno, e nós precisamos saber em que aprendizado esse aluno está e como que nós vamos fazer essa mediação desse aluno para que ele evolua nas suas aprendizagens. Vygotsky olha para a avaliação da aprendizagem e vê esse professor, esse docente, como alguém que vai intervir, que vai atuar na zona de desenvolvimento proximal do aluno, aproximando o seu nível real ao seu nível potencial. E esse sujeito, que é o professor, ele deverá atuar intencionalmente, sistematicamente, a partir de um planejamento, uma organização pedagógica capaz de garantir esse aprendizado do aluno. Muitos colegas, muitos professores, acabam vendo a avaliação somente como um mero acerto de contas, um mero dia D. E aí a gente, quando era, né, do nosso tempo aí, quem era de um tempo aí, de algumas décadas atrás, ainda ouvia dos professores, no dia da prova a gente se acerta. Ah, lá vai ter o acerto de contas. Então, a avaliação ela acaba sendo, e foi vista por muito tempo, como esse acerto de contas, quando, na verdade, ela deverá ser um instrumento capaz de regular as aprendizagens dos alunos. O que é regular? O que é ajustar a aprendizagem? Isso é um grande desafio. E aí o Philippe Perrenot, um teórico que eu gosto bastante, ele fala justamente isso. Regular as aprendizagens é quando o professor consegue perceber que a avaliação ela é uma ação interdependente. O que é a interdependência, gente? Eu dependo das partes e as partes dependem de mim. Então, a avaliação ela não é o fim do processo. A avaliação há uma interdependência no processo, porque a avaliação ela depende do conteúdo, ela depende dos objetivos de ensino,
ela depende da relação professor-aluno, ela depende da relação conteúdo, professor-conteúdo, da relação aluno-aluno, e ainda nós temos a avaliação, que é um indicador, né? A gente podendo ver de uma forma macro, a avaliação, um indicador institucional, quando a gente vê as avaliações macros, né? As avaliações institucionais, que vêm como forma de... até mesmo é utilizado esse tipo de avaliação como forma de apontar, como a gente tem o IDEB, aqui no Brasil a gente tem o IDEB, o Provinha Brasil, o próprio Enem, para gerar indicadores nessas avaliações institucionais. Inclusive, os cursos superiores, né, que recebem avaliação externa, as avaliações que fazem, o ENAD, né, que faz uma avaliação em torno dos cursos e dos alunos. Para quê? Para gerar indicador, para gerar números. Isso tem relação com o quê, gente? Olhando a política educacional, isso tem relação com a divisão e a distribuição de recursos na educação. Isso também serve, isso tem uma perspectiva de construção de políticas públicas, né? Então, se a gente vê no processo macro de avaliação, e a gente tem exemplo disso, a avaliação do PISA, né, que é um programa internacional de avaliação, onde nós vamos atuar, né, em que área específica iremos atuar, tendo em vista os indicadores desses avaliativos como um resultado de avaliações institucionais. Então, a avaliação, ela nunca vai ser um fim. Ela é uma ação interdependente, ela é uma ação que tem a relação direta, né? Ela faz parte do processo ensinar e aprender. Então, ela nunca vai ficar lá no fim como uma etapa final, porque senão a gente vai acabar dando continuidade a esse contexto histórico, né, desse status tão pejorativo, tão negativo, que aí gerou algumas palavras lá, né, desespero, medo, pavor, nervosismo, e algumas, hoje, algumas pessoas que têm, né, sérios traumas com a sua relação com a avaliação da aprendizagem ainda na sua idade escolar, na sua fase escolar, de forma, né, da educação básica. Então, jamais a educação ela deve continuar, né, ela deve permanecer com esse conceito, né, que foi ao longo da história. E aí também tem um processo histórico por trás disso, né? Se a gente for ler um pouco a história da educação, a gente vai verificar os métodos utilizados eram realmente baseados na memorização, na repetição, na reprodução, e se não fosse dentro desses métodos, você estava rotulado, classificado como um reprovado, né? Sua nota ia ser baixa e você iria reprovar. E hoje não, a avaliação ela é entendida como um processo interdependente, né, no processo ensino-aprendizagem. Vamos ouvir, ler, eu não estou acompanhando o chat, gente, se alguém tiver pergunta ou contribuição, se algum mediador quiser e puder contribuir, só pedir a fala, tá bom? Trouxemos aqui 4 conceitos, né, sobre avaliação. Quem gostaria de ler o conceito de Lucchesi? Dou-lhe uma, não briguem, gente. Segundo Lucchesi, a avaliação da aprendizagem na escola tem 2 objetivos: auxiliar o aluno no seu processo de desenvolvimento pessoal, a partir do processo ensino-aprendizagem, e prestar informações à sociedade acerca da qualidade do trabalho educativo realizado. Lembra lá daquela informação? Naquela avaliação, aquela escola lá, X, os alunos têm agora... Olha, os alunos do curso de gestão da educação à distância, eles são ótimos, saem todos fera no assunto. Então,
essa prestação de serviço à sociedade, ela, sem dúvida, ela se dá por meio de um processo avaliativo. E aí, assim, isso a gente falando do processo avaliativo da aprendizagem. Ainda não estamos falando dos instrumentos avaliativos, né? Mas sempre, e aí o Lucchesi, ele traz essa abordagem desse prestar contas à sociedade, desse mostrar que a escola tem um diferencial, que ela traz em si um aprendizado de qualidade, um ensino ofertado de muita qualidade para aqueles alunos. Vamos ouvir agora a Jussara Hoffmann. O que a Jussara Hoffmann fala? Quem pode ler? Eu vou. De acordo com Rolf. Fala. Fica à vontade, Jorge. Fica à vontade, eu falo na próxima, tá bom? Ok, obrigado. De acordo com Hoffmann, 2003, a validação das práticas de ensino que marca a trajetória do aluno ou de professor no ambiente escolar define a ação de julgamento dos resultados alcançados. A Jussara Hoffmann, ela já fala o quê? Que esses resultados alcançados pelo aluno é objeto de estudo, gente. Então, lembra lá, mas para que eu vou avaliar? Só para dar uma notinha para o aluno, dizer, tirou de 0 a 10, passou, tirou 7, tirou 6, passou. Não. Esses resultados alcançados, eles são indicadores, eles são uma ação de um replanejamento da minha ação docente, do meu fazer pedagógico. Então, se eu estou ofertando uma disciplina, ofertando um curso, trabalhando em uma série, e meus alunos estão tendo um resultado não positivo ou não alcançado conforme o meu objetivo, conforme os meus critérios, alguma coisa está errada. Então, esse feedback da nota, do resultado, ele tem que ser estudado e tem que ser redefinido. E aí cabe ao professor, dentro da sua ação, dentro da sua prática de ensino, fazer uma reavaliação e uma reorganização. Então, quando ela diz que marca a trajetória do aluno e do professor, é porque ela entende que esse resultado desse aluno vai gerar uma nova ação para esse professor, porque ele vai refletir e vai avaliar sobre esses resultados. Nunca, de forma alguma, essa avaliação só é um resultado do aluno. Eu também estou sendo avaliada nesse processo. Acho que tem alguém aqui para entrar. Tem. Vamos lá. Quem quer falar? O Polo Governador Jorge Teixeira. Glória, eu sou professora do ensino fundamental 2 e médio. A senhora falando sobre isso aí, eu estava pensando aqui. Quando a gente avalia o aluno, a gente está se avaliando, porque quando a gente vê o resultado em notas, a gente está avaliando o trabalho que nós fizemos quando criamos objetivos nas avaliações. E, constantemente, a gente se sente avaliado. Eu estava pensando dessa forma. Exatamente. Meu Deus, como que eu estou avaliando se eu me autoavalio quando eu crio critérios, quando eu crio objetivos para determinar um tipo de avaliação em sala de aula, né? Exatamente. E aí ela defende, a Jussara Hoffmann defende justamente esse posicionamento, que o professor ele tem também, esse resultado ele é um processo de autoavaliação, professor, né? Retroalimenta o professor, ou positivamente ou negativamente, e aí ele vai avaliar de acordo com seus objetivos. Já o Philippe Perrenot, né, um francês, ele fala o quê? Quem gostaria de ler? Considera que a avaliação formativa desenvolvida pela regulação é vista sob a perspectiva de um processo deliberado e intencional, tendo como objetivo controlar os processos da aprendizagem para que possa consolidar, desenvolver ou redirecionar essa mesma aprendizagem. Percebe que o Perrenot ele diz que a avaliação é algo controlado pelo professor, controlado no sentido de que ele intencionalmente, né, e aí não é uma atividade
despercebida ou desinteressada, mas sim algo propositalmente planejado, sistematicamente organizado, porque ele precisa ter esse retorno, como a Hoffman diz acima, esses resultados alcançados, porque eles servirão de base de redirecionamento dessa aprendizagem. Então, somente numa avaliação dentro da perspectiva formativa é que o professor consegue realmente deliberar intencionalmente uma ação, né, do processo de ensino-aprendizagem. Sobretudo, e aí a gente viu que a diagnóstica ela é inicial e a somativa ela é final, também não nos ajudam, porque elas são integradas, mas a gente não pode contemplar apenas uma, né? Eu não posso pensar só na somativa, só no final do processo. Eu também não posso pensar só no inicial, na diagnóstica, e deixar o resto do processo todo. Aí, para mediar esses dois extremos, a gente tem a formativa, que a formativa ela vai gerar essa ação intencional. Por quê? Porque é a partir dela que a gente consegue regular o ensino-aprendizagem, tendo ciência, tendo conhecimento dos resultados alcançados, do que o aluno, do que eu planejei e do que o aluno alcançou. E o Celso Vasconcelos fala o que sobre avaliação? Quem pode ler? Para Vasconcelos, 2008, a avaliação é um processo abrangente da existência humana que implica uma reflexão crítica sobre a prática, no sentido de captar seus avanços, suas resistências, suas dificuldades e possibilitar uma tomada de decisão sobre o que fazer para superar os obstáculos. Esse aí foi bem longe, né? Porque se eu tenho um resultado daquele aluno, e assim, tem colega, eu trabalhei 15 anos em escola pública, né, estadual, como supervisora, minha formação, minha habilitação é supervisão escolar, e uma das dificuldades é justamente o professor olhar para aquele resultado e ele redimensionar todo aquele processo de aprendizagem. Ou seja, o resultado ele vai indicar caminhos de que não está legal, de que não foi bom. E aí alguns colegas vão dizer assim, mas o problema é do aluno, eu ensinei, mas eles não aprenderam. E aí, como eu também trabalho com didática, eu sempre digo que ensinar Deixa eu só receber aqui a turma. Ensinar exige aprender. E eu só ensino quando o outro aprende. Se eu ensinei e ele não aprendeu, então eu não ensinei. E aí, para isso que os teóricos vão dizer algumas metodologias específicas de ensino, porque a gente sabe que um aluno aprende de um jeito, outro aprende de outro, um é visual, outro é sinestésico, outro aprende fazendo. Então, assim, tem diversas formas de aprender. Então, para o professor, por isso que a gente tem que dominar as várias metodologias, porque cada aluno ele aprende de um jeito. Então, se eu tenho um obstáculo, eu ensinei de um jeito, de um formato visual, um X número da sala aprendeu, legal, então aquele aluno conseguiu atender os meus objetivos dentro daquela perspectiva. Porém, um outro grupo não aprendeu. E aí, como é que eu vou redimensionar tudo isso? Mas aí eu tenho que ser 10 professoras em uma. Pelo menos, deve-se conhecer as metodologias de ensino para que você ajuste. Lembra que eu falei lá? A avaliação é uma ação interdependente. Então, eu não posso avaliar, só olhar para a avaliação sem olhar para a metodologia, gente. Sem olhar para os objetivos de ensino. Sem olhar para os conteúdos, se os conteúdos de ensino, se o aluno tem pré-requisitos dentro daquele conteúdo. Então, percebe que o negócio E aí, quando o Celso Vasconcelos diz assim, é você fazer uma reflexão crítica sobre a sua prática. Gente, isso é fantástico. Isso não quer dizer só que eu tenho que olhar a minha avaliação, é a minha prática inteira. É a minha prática enquanto professora, que seleciona um conteúdo, que seleciona uma metodologia, que seleciona uma atividade, que seleciona uma tipologia de conteúdo, que é uma professora que sistematiza uma organização social de uma sala. Então, tudo isso é uma reflexão crítica sobre a prática. Porque aí,
naqueles meus resultados, eu vou ter que apontar superação para as dificuldades e os obstáculos que ora se apresentam. Então, eu trouxe esses 4 conceitos porque eles se complementam, né? A gente não tem uma definição única e exclusiva da avaliação. Elas se complementam, elas trazem olhar em si sobre como nós devemos perceber esse processo tão delicado da avaliação e a gente não continue perpetuando aquele status tão negativo da avaliação, porque a avaliação é um momento privilegiado para o aprender, ainda assim. E aí há de se perceber que a avaliação ela é um momento privilegiado de ensino, gente. Então, vamos lá. Quais são as funções da avaliação? Professora. Alguma dúvida? Ai, desculpa, pode falar. A Ágata, eu acho que ela levantou a mão e mais outra pessoa. Pode falar, gente. É que eu vou falando aqui, não estou vendo. Eu falo depois da Ágata, ok? Eu acho que tinha alguém antes de mim, mas não sei. O Jorge estava com a Desculpa, eu não tinha retirado a mão, desculpa. Maria. Ah, tá. Perdão. Sobre esses conceitos que foi falado, eu sou professora tanto de educação infantil quanto do Fundamental 1. E esse ano foi a primeira vez que eu peguei turma do Fundamental 1 e senti uma diferença, né, na forma de avaliar, porque no infantil é diferente. E eu peguei agora no final do 3º bimestre, que foi quando a gente teve o retorno, né, nós retornamos presenciais agora no 3º bimestre, e quando retornou, a gente passa a ver a real dificuldade de cada aluno, né, com as aulas remotas. E eu fiquei muito feliz agora no final do 3º bimestre, quando nós tivemos o Avalia Porto Velho, nós tivemos alguns testes na escola mesmo, para ver como estava cada turma, e eu vi o desenvolvimento dos meus alunos, né, e isso me fez sentir que está indo no caminho certo. Porém, eu também pude notar que as dificuldades que ainda estão tendo, que muitas vezes eles não falam, né? A gente tem que estar percebendo, a gente tem que buscar. Então, alguns assuntos eu acabo voltando para que eles tenham maior entendimento. Como a professora falou, eu acho assim que se eu ensino e o meu aluno não aprende, eu não ensinei direito. Porque para mim ele tem que aprender, ele tem que ou pelo menos ter aquela curiosidade de buscar, de perguntar, Então, assim, quando isso não acontece, eu tenho que mudar a forma que eu estou ensinando, buscar uma forma mais que possa atingir aquele aluno, para eu poder sentir que eu estou fazendo meu trabalho direito. Então, eu achei muito interessante os conceitos, e realmente é isso, é uma forma da gente se autoavaliar também, de como que a gente está trabalhando como professor, né? Isso. Tem que gerar uma mudança, né? Tem que gerar uma mudança, gente. Vamos lá. E também quem é tem, o próximo? professora, é o Paulo aqui novamente. Oi, Paulo. Eu vou levantar uma questão aqui que acontece muito em São Paulo, que eu estou em São Paulo aqui, e aqui a educação passou por um momento muito complicado pelo seguinte, que as pessoas empurravam os alunos a passar de ano. Então, eles davam conteúdos muito simples para que os alunos conseguissem assimilar e conseguissem fazer as provas e passar. Mas isso gera um problema um pouquinho lá na frente com a ENAD, esse tipo, quando vai avaliar a instituição que acaba descobrindo o que aconteceu, se o professor fez a parte dele ou não, e vai descobrir depois o porquê não fez, caso isso tenha ocorrido. Então, não adianta nada o professor fazer de qualquer jeito, que lá na frente ele vai descobrir. A Ágata descobriu o lado bom. Fiz um papel excelente, muito bacana. Mas acontece muito, porque os professores, às vezes, não conseguem dar aula em alguns colégios aqui em São Paulo. Não é que os professores não querem, eles não conseguem. Depressão, esse tipo de coisa, porque, para você ter uma ideia, semana passada, a professora perguntou para um aluno chamado José, falou, José, lê o texto para mim. Ele falou, eu quero ver a senhora fazer eu ler, professora. Ele falou isso para a professora, você vai dar aula como num nível desse? Então, eu vejo que a Ágata, no nível que ela está dando, eu acho que deve ser mais fácil de lidar do que a juventude aí de 14, 13 anos, deve ser mais difícil de lidar.
Um grande desafio, né? A gente tem aí as mídias que são, de certa forma, uma grande concorrente, né, da gente. A gente acaba tendo algumas dificuldades realmente com alunos que eu dou aula em graduação, aqui no IFRO, e alguns alunos chegam a dizer, professora, mas grava um podcast que a gente ouve. Eu digo, criatura, tu está no ensino superior, tu tem que ler, porque se tu não lê, como é que tu vai... Tudo bem, um podcast é um extra, é uma síntese de algo, mas você tem que se apropriar das teorias, dos conceitos maiores. Então, a gente acaba tendo essa banalização do ensino em decorrência até mesmo dessa acúmulo aí da jorrada de informação que todos os dias são colocadas aí na grande rede, né? Ok, quem mais quer falar? Professora, desculpa interromper. Oi. Vanderlei, alguém comentou a questão de pressão também. Eu fui muito tempo professor de física e matemática na rede pública. Existe também uma pressão nas escolas, né? O professor, ele entre aspas, né, obrigado às vezes a ajudar um aluno a passar, porque a escola fica comprometida quando muitos alunos reprovam, né? Então existe uma pressão também sobre os professores, né? E essas disciplinas críticas, que são chamadas disciplinas matemática, críticas, física, química, né? Acabam sendo, assim, grande vilão, né, da história e do ensino. Perfeito. Então, ou seja, é uma soma de pressões em cima do professor, né? Não é fácil, né? É um desafio a avaliação. É um desafio, essa é a palavra. Mas a avaliação, ela deve perseguir algumas funções, né, especificamente. E a gente tem cada vez mais, parece que a sociedade, há uma construção, né, uma retórica aí social, das pessoas não terem esse compromisso com a sua formação, com o seu aprendizado, construir seu processo de formação escolar. Cada vez mais, a escola ela acaba sendo vista como a vilã da história, a escola que não ensina, a escola que... Então, assim, esse tipo de pressão social também que a gente acaba sofrendo dentro, nos impulsiona a nos reinventar, né? Reinventar de diversas formas, fazer o diferencial em diversas situações, onde a gente perceba o fio da meada com uma turma, com os alunos, e ali a gente engatar e ir na jornada. Mas a avaliação, ela tem essas funções principais, da gente avaliar, né, em processo, a gente ter essa visão contínua, né, desse processo avaliativo, que ela desde diagnóstica, que ela pode ser diária, com previsões, com tendências específicas do que nós vamos avaliar, com decisões e ajustes, tudo muito bem combinado com a turma. Os alunos têm que saber, têm que conhecer como eles serão avaliados, como eles serão analisados. Tem que se perceber o processo da autoavaliação, onde eu estou, quem sou eu, para onde quero ir. A partir do momento que ele participa desse processo, quando ele é chamado para essa autoavaliação, ele tem essa autocompreensão de todo o processo educacional. E nem sempre os alunos, eles têm, sobretudo a educação básica, eles têm esse olhar, essa autocompreensão sobre o processo. E muitas vezes eles não conseguem se autoavaliar criticamente. Também a avaliação tem a função de motivação, né? Motivar o crescimento. Poxa, que legal, eu aprendi, eu caminhei, eu cresci, eu estava aqui, eu estou ali. Como também um efeito de desmotivação, né? Que pode acontecer. Poxa, mas eu estudei tanto e não cheguei lá na nota. Eu não cheguei naquele nível de aprendizado. A função de aprofundar as aprendizagens. E aí, nessa proposta de aprofundar as aprendizagens, que é o momento do professor rever a sua metodologia, os seus conceitos, a sua atuação, e aprofundar. O Vanderlei falou sobre as disciplinas críticas, né, matemática, química, física, e alguns colegas, eu lembro que alguns relatos de alguns colegas do ensino
progressão, alguns temas, ele não conhece X conteúdo e X conteúdo. O aluno ele não vem com essa pré-requisito. Aí, assim, aí ele diz, mas eu tenho que dar conta desses conteúdos aqui. E aí fica naquele faz de conta que está ensinando, e o aluno com sérias lacunas conceituais de conteúdos de séries anteriores que ele não aprendeu. Então, tudo isso é um momento do professor realmente olhar a avaliação e dizer, poxa, eu cobrei essa progressão aqui, né? Mas de segundo ano do ensino médio. Mas o aluno não tem esse conteúdo lá do 9º ano. Porque, se ele não consegue chegar aqui na resolução, é porque ele não conhece o ponto de partida, que entende-se que precisa desses conceitos. Então, se o professor ele consegue identificar esses elementos no processo de avaliação, fazer essa análise crítica, ele redimensiona sua metodologia, redimensiona seus conteúdos. Então, é melhor que o aluno aprenda bem determinado conteúdo do que o professor continuar aquele conteúdo sem sequer fazer com que o aluno tenha aprendido as bases, né, iniciais do conteúdo. Porque muitas vezes o colega ele vai, eu vou embora porque eu ensinei várias vezes, o aluno não aprendeu. E aí justamente cai nessa situação do aluno, muitas vezes, ter uma nota para ser aprovado, mas não teve a aprendizagem. Também tem a função de auxiliar a aprendizagem, né? Quando a gente consegue descobrir conexões na aprendizagem, quando a gente consegue fazer intervenções, regulações ajustadas, a gente, sem dúvida, a avaliação ela assume essa função, não só de aprofundar, mas de auxiliar no processo de aprendizagem dos alunos. Gente, se alguém quiser comentar, pode abrir o microfone e falar. Estou falando muito rápido, está tranquilo? Professora, permita novamente só o interruptor, né? Toda hora interrompendo, né? Pode participar, eu falei que é interativa. É uma questão de avaliação que as nossas aulas, eu volto a falar, normalmente física e matemática e química, são aulas tradicionais, visando uma prova tradicional, né? Aquelas provas antigas que o aluno ele tem que decorar a fórmula, ele tem que saber a repetição. É o que se explica hoje, se ensina na escola. E o Enem é uma prova totalmente diferente, então há um choque aí de tipo de cobrança de avaliação, né? O Enem cobra uma prova que o professor, às vezes, não ensina lá na sala de aula. Então, você prepara o aluno para uma prova e a realidade é outra, né? É uma questão. As faculdades, universidades do Brasil, as mais tradicionais, a prova ainda é tradicional. Então, fica esse choque sempre, né? O que o professor vai ensinar de fato, de que maneira ele vai cobrar essa avaliação, né? Sem dúvida. E há um distanciamento muito grande, Vanderlei, né? Porque a gente acaba ensinando uma coisa e quando é cobrado outra. Então, aqui em Porto Velho, né, em algumas escolas aí que têm recebido prêmios por aprovar X número de alunos no Enem, eles descobriram aí essa conexão de eu vou trabalhar dentro das perspectivas dos descritores do Enem. O que o Enem cobra? Como é que o Enem cobra? Como é que ele observa e constrói aí as suas questões de Enem? E aí trabalha aquela questão mecanicista mesmo, de treinar o aluno para aquilo. Mas só prepara ele para o Enem, você não prepara ele para mais nada. Se for fazer qualquer outro concurso do Brasil, qualquer outro concurso público, é o método tradicional ainda que se cobra nas provas. Então, há um choque aí, né? Você prepara o aluno no ensino médio para o Enem, para poder ter números, né, índices bons de aprovação, mas não está preparando ele, de fato, para um concurso qualquer público, né? Por exemplo, né? Verdade. E assim, isso sinaliza... Tanto é que muitas vezes o aluno passa só em X universidade ou faculdade ali particular e não consegue mais avançar disso. E aí a nossa ideia é justamente assim, e a interação, e a formação do senso crítico, e o momento do aluno participar, discutir, dialogar, debater. Muitas vezes isso não é, né, trabalhado dentro dessas propostas pedagógicas de ensino. Ok? Vamos avançar aqui um pouquinho. Acho que tem o Célio Leite aí, professora, que levantou a mão. Célio, quer falar, Célio? Deixa eu falar.
Eu discordo quando o colega aí fala que a escola hoje, ou há algum tempo, ensina do modo tradicional a questão de algumas disciplinas. Mas há cerca de 10 ou 15 anos, o próprio Ministério da Educação e as secretarias estaduais de educação já falam que tem que haver a contextualização do assunto dessas disciplinas para que se consiga lá o êxito no Enem, né? E mesmo quando se fala do modo tradicional dessas questões ou da avaliação tradicional, ali tecnicista, de que o aluno tem que aprender ou memorizar um método X para poder passar na avaliação tal, aí vale lembrar os vestibulares que nós fazíamos na década de 80 e 90, até o início do ano 2000, que as próprias universidades públicas elas acabavam não contextualizando essas avaliações de determinadas disciplinas. No entanto, é que o vestibular era assim, você vai lá fazer hoje as provas de língua portuguesa, história, geografia, e amanhã vai fazer as exatas e as ciências biológicas. O Enem ou outras avaliações que existem no Brasil, na última década, ela vem contextualizando os assuntos para que o professor talvez venha a mudar seu modo de avaliação. Né? Aqui em Rondônia, como a professora falou, que existem escolas que acabaram adotando o método para que o aluno consiga êxito ali. O aluno, ele interpretando melhor uma questão de química, física, biologia ou matemática, ou também no caso da leitura que a senhora falou, é necessário ler. Um aluno que chega lá na universidade, ele não sabe contextualizar um determinado assunto da área que ele está estudando, né, a qual ele vai se tornar um bom conhecedor daquela área, ele vai ter dificuldade lá na frente em fazer com que essa assimilação de conhecimento venha ajudá-lo na vida profissional, no caso. Né? É esse ponto de vista que eu tenho. E o outro colega que falou, não sei se foi ele também, quando se fala lá da política educacional do Estado de São Paulo, os governos que ficaram ou que governam o Estado de São Paulo há cerca de 25 anos sempre pensaram nisso, em fazer com que a escola pública se deteriorasse para favorecer determinados meios de escolas particulares em São Paulo. A política educacional do Estado de São Paulo, de Minas Gerais, do Paraná, é diretamente para favorecer a questão das instituições privadas de ensino, e não a pública. Né? O ensino em São Paulo muitas vezes estão ligadas a grandes grupos, né? Isso. O ensino em São Paulo, só para a gente ter a noção, mais de 80% dos profissionais de São Paulo são professores emergenciais, ou com contrato seletista de 12 em 12 meses. Uma precarização sem fim. De fazer com que isso fique cada vez pior. Acontece no DF agora, apesar do DF pagar o melhor salário do país, vai ter um processo seletivo onde o seletivo só vale por 12 meses, para contratar 10 mil professores. E aí, por que os legisladores, ou quem criam as leis, não dizem assim, olha, o sistema educacional brasileiro tem que ter X de funcionário efetivo, não pode haver emergencial. Porque enquanto não houver uma sequência de educadores com objetivos ou perspectivas futuras, esse quadro não vai mudar. O plano de educação nacional não é suficiente, os planos estaduais não são suficientes. As leis municipais não serão suficientes para melhorar ou para fazer com que a qualidade do ensino melhore no ensino médio e lá no ensino superior. Né? Essa é uma perspectiva, detalhe, professora. Né? Um detalhe que o Vanderlei Costa está falando, e o Célio também, para não alongar muito assim, mas eu acho muito pertinente. Eu faço Univesp e já estou no último ano praticamente de engenharia de computação. É gratuito, todo mundo conhece, é EAD, e cai no problema que o Célio falou, do tipo de contratação dos professores, o tipo de contratação. Pra você ter uma ideia, eram 52 alunos, depois de 6 meses já eram 20, porque as pessoas não tinham o conhecimento básico que a professora Thelma falou, necessários, as pessoas não sabiam as fórmulas. Aí o que decidiram fazer? Em todas as provas de fórmulas de física, 1, 2, 3, cálculo 1, 2 e 3, não se ficou esperando mais se decorar as fórmulas, eram passado as fórmulas, entendeu? Para que as pessoas conseguissem resolver os problemas que fossem apresentados. Por quê? Porque essa ideia passada sobre decoreba, esse tipo de coisa,
viu que não estava tendo mais resultado, né? Então, por exemplo, vamos passar a fórmula e foi-se tendo um resultado muito satisfatório depois disso. Mas se encaixa plenamente no que os nós amigos aí falaram. Mas Oi. Só para complementar, entendo o que o Célio falou, ele tem toda razão. Eu só estou dizendo que o nosso ensino, que o governo exige, todos nós estamos cumprindo, é formar um aluno para fazer uma prova do Enem. Ponto. Tanto é verdade que as escolas onde é treinado, aula sábado, domingo, simulados, né, com provas anteriores do Enem, estão se saindo muito bem no Enem, o resultado que eleva o índice da escola. Perfeito, não há problema nisso. Eu estou dizendo que, ao terminar o ensino médio, um aluno, ele não consegue, por exemplo, passar num concurso público qualquer, um concurso onde existe uma remuneração maior, a prova ainda é tradicional. Então, obriga esse aluno a ir fazer um simulado, a fazer um curso preparatório, ou seja, ele vai ter que fazer outro estudo além daquele ensino que deveríamos, em tese, né, achar uma maneira de mesclar, né, o tradicional com a preparação para o Enem. É difícil, não é fácil. Oi, então, mas quando o colega fala aí da questão de que começaram tantos alunos no curso e com 6 meses estavam tantos, o grande erro de alguns cursos que se iniciam, ou sejam em AD ou presencial, é que a grande maioria não faz um diagnóstico do conhecimento que o aluno tem na hora que chega ali na primeira semana de aula, no primeiro mês de aula. Porque talvez se fizesse isso, a desistência ou a evasão seria menor. Se, os alunos têm tal dificuldade, vamos sanar essa dificuldade para poder andar daqui. Porque quando se faz isso, o aproveitamento é melhor e a evasão é muito menor também. Quando a gente vai observar realmente todo esse contexto avaliativo, e aí percebe que não é justo apenas avaliar o professor no seu contexto isolado, no seu contexto, né, micro, ali, quando a gente tem toda uma organização macro que vocês mesmos apresentaram aqui, porque a gente está no chão da escola, a gente está percebendo, dia após dia, essas mudanças, né, que políticas, digamos assim, mudanças de políticas educacionais que impactam diretamente no nosso trabalho. Sejam eles o distanciamento do que se cobra numa avaliação institucional e o que realmente... Gente, em São Paulo, eu participo de um grupo de estudos de São Paulo, da Unesp, e o que acontece? Eles estão construindo, o governo está construindo uma política de alfabetização, onde vão pessoas para dentro da escola tomar a leitura das crianças. Aí me digam, como é que isso vai dar certo? Onde que está o processo humanizador de tudo isso? Então, o que acontece? A gente percebe que há um enfrentamento muito grande de uma política neoliberal, né, onde o Estado cada vez fica menor e abrindo espaço para essas outras situações, né, como se o Estado fica mínimo, vai ter espaço para as outras empresas, e isso para dizer cada vez mais que o Estado não funciona, que o Estado não dá conta, que o Estado não abarca, que o Estado não consegue atender realmente a população, mas isso nada mais é do que uma política realmente neoliberal, cada vez mais sucateando as universidades, sucateando as escolas, precarizando o nosso trabalho enquanto docente, cada vez mais os professores estão com menos condições de trabalho, muita carga horária. Então, assim, como é que um professor... Gente, eu sou professora e eu sei como é que eu vou fazer um processo avaliativo crítico da minha realidade, dos meus alunos, quando, na verdade, eu estou ali cheia de aula para dar, para acompanhar, e como é que eu vou mediar, regular tudo isso? Então, acaba que fica nesse jogo, né, realmente de interesse de mostrar que a escola pública não funciona, que a escola pública não atende a sua função social, sabe? E aí a gente fica numa luta, né, uma luta de como diz bíblico, né, de Sansão contra Golias. Então, assim, é uma coisa realmente desproporcional quando a gente não vê um Estado querendo ser grande, querendo ser gigante, com propostas e ações bem ambiciosas em todos os sentidos.
E com isso, e aí eu agradeço o debate aí dos colegas, trazerem essas realidades, né, do Brasil, não é uma realidade só em Porto Velho, só em São Paulo, em diversos municípios, diversos locais, a gente enfrenta essa situação de precarização do ensino, e que volta ao tema da nossa disciplina. A avaliação não é um processo isolado, ela é interdependente, ela é indissociável das outras práticas numa escola pública, né, de uma escola de um ensino. Alguém mais? Vamos continuar aqui a avançar, a discussão está muito boa, mas vamos falar um pouco sobre as modalidades de avaliação. E aí, essas 3 modalidades, né, que a gente tem como a diagnóstica, a formativa, que também é conhecida como avaliação contínua, e a avaliação somativa, que também é conhecida como avaliação final. A diagnóstica, ela vai estar no início do processo, onde a gente pretende conhecer o aluno, investigar quem é aquele aluno. E aí o nome já diz, vamos fazer um diagnóstico desses alunos, é conhecer esse aluno, o que ele sabe, o que ele não sabe. Quando a gente faz o levantamento dos conhecimentos prévios desse aluno. Então, é importante, e aí a gente diz que é importante essas 3 modalidades caminharem juntas. Por quê? Porque se eu tenho um diagnóstico inicial dessa turma, lá no final, na somativa, eu vou saber o tanto que ela caminhou, o tanto que eles progrediram nas suas aprendizagens. Por isso que é importante eu fazer esse momento inicial. Aqui ela não está para dizer que uma é melhor, que a outra é pior, mas que elas se complementam. Elas se complementam e elas fazem com que lá haja esse processo, como o Celso Vasconcelos disse, que haja esse processo de avaliação, análise crítica da nossa prática educacional. Então, a partir de eu ter esse diagnóstico, eu vou, né, pensar e ter em mente que a avaliação formativa ela vai me dar elementos diários para eu ir analisando o processo. Como que essas mudanças de comportamento estão sendo geradas a partir desses novos conteúdos nos meus alunos, né? Eu convido o aluno para ler, ele não quer ler. Será que esse aluno, ele sabe ler? O que eu sei de histórico desse aluno? Qual é a experiência que esse aluno tem com a leitura? Será que lá atrás ele não já leu e gaguejou, a turma riu, alguém? Então, assim, tem todo esse contexto que quer queira, quer não, a gente tem que conhecer. Tem que saber o que está por trás de toda essa questão, né? Então, assim, é nesse processo que eu vou sabendo e vou aprofundando o conhecimento do meu aluno. Muitas vezes, essas pistas que foram dadas lá na avaliação diagnóstico, elas vão se confirmando ou vão sendo derrubadas aí ao longo do processo, quando eu vou fazendo avaliação formativa ou contínua. Por quê? Às vezes a gente tem aquela avaliação inicial, tem o meu aluno, ele sabe aquilo, mas mais na frente ele realmente conseguiu me mostrar que ele aprendeu. Então, é somente no processo formativo da aprendizagem, né, na avaliação, que eu vou saber se esse aluno realmente avançou, se eu atuei, se eu consegui regular a aprendizagem do aluno diante do meu conteúdo e dos meus objetivos de ensino propostos para aquele ciclo de estudo. E temos a avaliação final ou a somativa, que são os resultados, onde, para se avaliar onde é que o aluno errou, onde é que o aluno precisa mudar, onde precisa melhorar o meu processo de ensinar, o meu formato de avaliação, os meus instrumentos que eu estou utilizando, será que são adequados ou não são? Então, ocorre que a avaliação há uns 15 ou 20 anos atrás, ou até atualmente ainda há de se, que o professor ele trabalha determinado conteúdo naquele bimestre, trabalhou, e lá, na determinada semana, ele faz uma avaliação.
Que tipo de avaliação esse professor está fazendo, gente? Se ele só quer o final do resultado. E aí, durante o processo, ele não fez uma atividade em grupo, em equipe, uma ação que, durante o processo, ele pudesse perceber o aluno. Então, percebe que, até hoje, assim, a gente diz assim que, claro que há 10, 15, 20 anos atrás, isso era muito mais frequente. A gente estudava no semestre, até a promulgação da LDB, essa 9394, era assim. A 5692, que é uma lei de 1971, que funcionou até 1996, ela era somente somativa, ela era final. A gente estudava no bimestre todinho aqueles conteúdos, aí o professor dizia, agora vocês vão estudar esses conteúdos para a prova, e vai ser essa nota. Então, só era contemplada a avaliação final. Já com a LDB 9394 de 1996, houve essa mudança. Por quê? Porque a avaliação passou a percebida e passou a ser entendida como ela é contínua e processual, ela não é final. Então, algumas instituições ainda usam somente essa avaliação somativa. Trabalha-se o conteúdo com o aluno naquele bimestre, e no final tem a tal da semana da avaliação, e aquela nota é a nota do aluno. Então, não se considera as outras modalidades de avaliação, como a diagnóstica ou a formativa. Conseguiram perceber que ainda hoje há essa intenção somente de um modelo de avaliação, quando, na verdade, a gente entende que o formato das três, elas são necessárias, elas precisam estar juntas, caminhando juntas, porque é algo que necessita de um cuidado, tanto no decorrer do processo, eu conhecer o meu aluno inicialmente, eu investigar quem é esse aluno, o que ele traz de conhecimentos prévios, fazer uma ação contínua e no final do todo o processo eu vou ter uma nota, eu vou ter uma avaliação, mas aí eu entendo que o processo ele não só foi somativo, o processo ele foi formativo, porque durante o processo eu pude intervir, atuar, aproximar o conhecimento real do aluno com o conhecimento potencial dele, o que ele tem de potencial para aprender. Alguma pergunta? Caminhando. Vou tirar aqui. Os tipos de avaliação. Agora a gente tem aqui os nossos instrumentos, que a gente pode usá-las tanto na avaliação diagnóstica, como na formativa, como na somativa. Mas a gente são os tipos de avaliação que comumente nós utilizamos, que são os registros de atividades pedagógicas realizadas, o professor desenvolve uma ação, e ali ele observa o aluno, o comportamento, às vezes ele observa a competência do aluno, a habilidade, a capacidade de interagir em grupo, a capacidade de liderança, e aí o professor faz aquela observação macro no desenvolvimento da atividade do aluno. Então, existe o registro de atividade pedagógica, em que o professor, ele semanalmente, diariamente, mensalmente, ele faz um registro de acompanhamento dos alunos. A observação dos alunos na aula, né, nas suas aulas, com a participação deles, o interesse, e aí fica muito nesse conteúdo atitudinal do aluno. Como que o aluno tem evoluído nas suas atitudes? O aluno que ontem disse, eu não leio, não vou ler, lá na frente, ele, de repente, num processo contínuo de ação, ele pode realmente, de repente, não, hoje eu vou participar, hoje eu quero ler, professor. O próprio debate entre alunos, né, é um momento de avaliação, trabalho em grupo, a autoavaliação, as provas e testes, né, os questionários, estão tudo envolvidos aqui. O portfólio dos trabalhos anual, isso aqui é algo que, quando o professor se propõe a trabalhar com projetos, com ações voltadas, né, para questões atitudinais dos alunos, projetos sociais, conteúdos e temas diversos, ele pode também, o aluno, construir um portfólio de trabalho
que ele faz uma memória de suas aprendizagens. Então, são alguns instrumentos que se utiliza, né, na avaliação. E esse tipo de instrumento, ele pode ser utilizado na EAD, né? Ele também deixa eu só colocar aqui para... Como, por exemplo, a gente pode fazer, vamos supor, um debate. A gente vai usar que ferramenta? Um fórum, né? Uma aula síncrona, um momento como esse que a gente vai fazer um debate, uma atividade em grupo. A gente divide as atividades, a organização e aloca no AVA. O processo de autoavaliação, vocês também podem ser convidados. Como é que vocês se avaliam nesse processo, né, da atividade, nessas disciplinas? Provas e testes, aí tem os questionários, tem as tarefas, e aí são essas ferramentas que a gente vai trabalhar no dia 22, especificamente na EAD. Como que a gente pode pensar, né, as ferramentas avaliativas dentro da EAD, tanto com o ambiente virtual de aprendizagem, que requer que tenha algumas ferramentas específicas para isso, quanto nos aplicativos e softwares livres que a gente tem, e aí eu vou trazer alguns softwares, indicar alguns que vocês podem fazer o uso, né? Um exemplo foi até esse que a gente fez inicialmente, com a nuvem de palavras, ou como mapa conceitual, que a gente pode desenvolver aulas interativas, ações que faz com que o aluno participe mais da aula, esteja no processo avaliativo sem que gere um trauma, um conceito negativo, um conceito bem distante do que a gente entende de que a avaliação da aprendizagem ele é um instrumento de regulação, né, da aprendizagem, não como um elemento final do processo de ensinar e aprender. Então, a gente tem que entender e utilizar essas ferramentas de tal forma que o aluno participe e que ele jamais possa ver, mas é prova, poxa, a gente fez avaliação, é uma avaliação, e aí ele fez de forma tão tranquila e nem gerou grandes traumas ou esse tipo de sentimento. Vamos lá. Na avaliação EAD, a gente sabe que há limites e possibilidades dentro da avaliação, né? Dentro da oferta da EAD. Um deles, a gente pode perceber como possibilidade a democratização de acesso, né? Tanto espacial como temporal. A gente tem alocado no ambiente virtual de aprendizagem os conteúdos, o aluno tem a sua temporalidade, ele vai definir quando ele vai poder melhor cursar. Isso gera uma democratização de acesso para o aluno, porque ele pode se organizar de tal forma para ele garantir lá, né, seu estudo, seu conhecimento. A gente percebe que há um custo reduzido, né, é uma possibilidade muito boa, porque o aluno, muitas vezes ele não tem o dinheiro de transporte, muitas vezes ele não consegue, né, custear, e com a grande oferta de curso EAD, houve um barateamento realmente do ensino, e aí diversas instituições foram credenciadas, né, no Ministério da Educação com oferta em EAD. Isso pontua esse item anterior do número 1, né, democratização de acesso, porque chegou aí ensino superior em locais onde a universidade não consegue chegar, através do ensino EAD, conseguiu chegar. Isso, sem dúvida, é um ganho imenso. E com um custo mais reduzido para esse aluno. Quem mora em interior, em cidades mais distantes, sabe, muitas vezes para o aluno estudar de forma presencial, ele tem que andar aí 200 quilômetros de ônibus para conseguir ter aula todos os dias. Então, é um custo muito maior. A gente tem uma população escolar muito diversificada, um exemplo é a nossa troca aqui hoje, né? A gente tem alunos aí, diversos locais, e a gente viu aquele diagnóstico que o professor Dauster aplicou para vocês, a gente ficou encantada ali, com tantos municípios, com tantos locais que a gente tem, de diversos, né, municípios, locais, e até país, né, que temos nossos
irmãos aí bolivianos que estão conosco aqui. E isso é muito bom, porque a gente tem uma diversificação de cultura, uma diversificação de entendimento, de compreensão macro, né, do ensino. E esse momento aqui está sendo único, porque a gente pôde aí conhecer um pouco a realidade a partir dos relatos dos colegas lá, né, em cada região. A gente é uma individualização da aprendizagem, esse aluno, ele tem um atendimento individualizado, a gente tem aqui um exemplo claro, somos nós, a gente tem os mediadores que atuam pontualmente para cada aluno, então, assim, aquele atendimento ali, ele é individualizado, quando eu demando uma pergunta, um questionamento, isso é uma possibilidade muito boa, que muitas vezes, em 50 minutos de sala de aula presencial, o professor ele não dá conta desse atendimento individualizado de todos os alunos. A quantidade, né, de oferta, sem diminuição da qualidade, isso é um item, porque aqui, numa oferta EAD, ela deve proporcionar, sim, um maior número de possível de informação, de possibilidades para o aluno, sem com isso fazer com que perca a qualidade, né, desse assunto, desse tema, conteúdo a ser debatido. E o aluno é uma possibilidade que o aluno gera autonomia no seu estudo. Então, para o aluno fazer a decisão pelos estudos EAD, ele tem ciência de que ele precisa ter autonomia nos seus estudos, disciplina, né, aquela disciplina que ele vai se dedicar realmente a estudar para complementar. Então, isso gera essa corresponsabilidade do aluno, porque ele sabe que depende ali daquele único momento dele se dedicar a seu estudo. Então, tudo isso deve ser levado em consideração no momento da avaliação da EAD. Por quê? Porque quando eu penso uma avaliação, né, uma avaliação para um grupo tão grande, tão macro, eu tenho que pensar em múltiplas ofertas de avaliação e que contemplem as diversas possibilidades de cada aluno, porque nem sempre, aqui nessa turma mesmo, a gente tem alunos que desenvolveram uma certa autonomia, um certo direcionamento, que ele caminha e continua. Outro aluno, não, ele já tem uma maior dependência. Então, essa dependência que ele se ampara com o professor mediador, ele justamente vai construindo ainda essa autonomia, porque alguns é o primeiro curso EAD que está fazendo, para outros não. Então, nesse processo, o aluno já percebeu que ele precisa desenvolver sua autonomia no estudo, quando ele faz a opção pela educação à distância. E aí, quando eu penso em organizar uma disciplina, uma atividade, eu tenho que ter em mente isso, que a minha avaliação em educação à distância, ela tem que proporcionar esse momento que o aluno, às vezes, ele vai estar lá sozinho, ele vai estar lendo o material, ele vai estar interagindo com aquele material, ele vai estar dialogando com o material e ele precisa compreender, porque a sua autonomia ela vai ser ajustada de acordo com os desafios que eu vou colocando na plataforma, como organização de conteúdo, e o aluno ele vai superando. E à medida que ele vai superando, ele vai tendo mais confiança no seu processo de autonomia, né, frente aos estudos. Então, isso é uma conquista, né? É algo com uma possibilidade de ser desenvolvido no aluno ao longo do processo, né, de estudo. E a avaliação em si, ela tem que ser algo possível, que o aluno consiga alcançar e desenvolver, não algo que extrapole, né, os conhecimentos mínimos para o aluno desenvolver aquela atividade. Então, tem que ser uma avaliação ajustada, uma avaliação capaz de fazer com que o aluno sinta-se capaz de desenvolver, mas que, ao mesmo tempo, ele sinta-se desafiado, né, a enfrentar aquele desafio da EAD. Agora, como limite, a gente até coloca assim, não como limite assim especificamente, mas como pontos a desejar, né? Que a gente acaba tendo um ensino industrializado, né? O que é esse ensino industrializado? Bem naquela linha de indústria mesmo. Quando a gente vai produzir um material EAD, a gente não está só, a gente tem uma equipe conosco, né? Por exemplo, nós
que a gente tem hoje como conceito que é amplamente difundido? É a polidocência. A polidocência nos diz que não é só o professor e o aluno que estão intimamente relacionados nesse processo de ensinar e aprender, na IAD, mas há outros personagens que estão inseridos ali também. Por exemplo, a gente tem um revisor de texto, a gente tem um diagramador que faz toda essa arte bonita, a gente tem uma equipe de estúdio, a gente tem uma equipe de coordenação, a gente tem uma equipe de produção, né? Produção em AD. A gente tem o próprio professor, o professor formador, a gente tem o professor mediador, que acompanha vocês no dia a dia. A gente tem o coordenador de polo. Então, a gente tem inúmeros personagens, não sei se eu esqueci algum aí. Tem vocês, os alunos, né, gente? Senão não existiria a razão de ser e de estar de toda essa equipe. Tem vocês, alunos. Então, uma equipe, várias pessoas que estão pensando no mesmo produto. Então, quando fala-se que é um limite essa questão do ensino industrializado, ele pré-organizado, pré-formatado nesse sentido, é porque ele vai ser produzido nessa... Oi, alguém quer falar? Produzido nessa perspectiva, né? Vamos dizer assim, em série, cada um fazendo um pedacinho, como se fosse uma indústria mesmo, né? Assim, a indústria de carro, um faz só, instala o pneu, outro instala, acho que é assim, né? Outro faz isso, outro faz aquilo, e aí você vai montando todo aquele produto. Então, isso é um limite, porque dá um olhar de que é um ensino encaixotadinho, né? Um ensino encaixotadinho numa linha tecnicista, que não é... A gente tem que evoluir, caminhar para superar essa visão tecnicista do ensino. Como a gente via um bom exemplo do ensino tecnicista é o Telecurso 2000, né? Todo mundo lembra, né? O Telecurso 2000 é aquele negócio formatado, organizadinho, pronto para alguém consumir. E aí é isso, aí monta esse ensino industrializado, organizado ali, com uma avaliação muito pontual, igual para todos, pontual, e vai ser consumido por alguém, por um aluno. Então, isso é um ponto, um limite que ele deve ser realmente superado, né? Um ensino institucionalizado, um ensino padrão, aquele ensino vai ser sempre ali assim, não vai ter uma outra caixinha diferente. Então, isso, o ensino com pouca dialogicidade, isso é extremamente negativo, porque a essência do ensinar e aprender é o diálogo, né? O diálogo é o momento único desse encontro, né? De professores, de professor e alunos, onde o professor vai mediar o saber com o aluno através do diálogo. É a dialogicidade que rege todo o processo. E acaba sendo um ensino massificante, porque sai em massa e para todo mundo. Então, nesse nosso formato, a gente ainda tem encontros. Esses momentos síncronos, eles nos dão a possibilidade dessa dialogicidade, nos possibilita, mas aqueles cursos que são massivos, né, como o próprio nome já diz, são cursos massivos, como a plataforma MOOC, que traz aí alguns cursos já todo formatadinho, organizado, ele não possibilita nenhum diálogo, né? Você vai, você faz, eles dão a instrução, você vai lá e faz. Certo ou errado, você fez, o próprio sistema vai corrigindo você. Então, isso tira a questão de você perceber, de você estar num processo de educação mais humanizado, né, gente? Que a essência da educação, ela deve servir para humanizar as pessoas. É nisso que eu acredito. Então, se a gente tem esse formato, essa crítica, né, de uma educação à distância, e que produz uma avaliação também nesses moldes, né, de uma avaliação industrializada, pré-fabricada, igual para todo mundo, isso tira um pouco a questão de você ter um ensino mais humanizado.
Por fim, a gente sempre vai defender, vai pensar na avaliação como um instrumento, né, que serve, que é utilizado para avaliar a evolução dos alunos ao longo do processo de ensino-aprendizagem. Esse procedimento vai além de aplicar testes e conceder notas aleatórias, mas exige um acompanhamento do estudante em diferentes momentos do processo educativo. Então, essa é a avaliação, é o nosso conceito que esse instrumento ele não vai ficar apenas nos testes, proporcionar uma educação humanizada é quando você consegue acompanhar o aluno em seus diversos momentos de evolução. Acompanhar o aluno, e aí a gente mostrou esses limites e as possibilidades dentro da EAD, né, e a avaliação muitas vezes sai nesse formato pré-formatado. A prioridade da avaliação deve ser um processo reflexivo, uma investigação, um processo que vai tentar compreender a multiplicidade de uma sala de aula, a multiplicidade de culturas, os múltiplos conhecimentos, as diversas formas de aprender e os diversos resultados. Então, Perrenot entende que somente quando a gente conseguir fazer essa investigação e entender as diversas salas de aula que a gente tem, que aí eu costumo dizer que a sala de aula, gente, ela é um espaço, não existe outro espaço igual à sala de aula, essa riqueza. Ela fechou para valer as telas, gente. Vamos aguardar. Essa riqueza de conteúdos, essa riqueza de conhecimentos que tem na sala de aula, e, sobretudo, as diversas culturas que existem na sala de aula, que devem ser sempre pontuadas e sempre colocadas como um ponto de reflexão para o professor. Então, assim, a gente conclui, né, nosso encontro de hoje. É o que eu tinha pensado que a gente discutiu hoje, que a gente avançou bastante aí com alguns colegas, trazendo algumas considerações, alguns apontamentos muito pertinentes. A gente tinha se programado para ser só 1h30 de encontro, mas o encontro foi tão bom que a gente prolongou. Alguma dúvida? Questionamento? Pode fazer todo dia, né, pessoal? Pode fazer todo dia. Contribuição? Só agradecer, professora. Foi excelente a aula. Quem mais? Obrigada, muito Parabéns grata. aí, parabéns, boa noite a todos. Fiquem com Deus. Boa noite. Gente, dia 22, aí a gente vai estudar as ferramentas específicas de avaliação, tanto no AVA como nos aplicativos, tá bom? Boa noite, meus alunos aqui do quarto período já estão por lá, estão aqui me perturbando, vai entrar na outra aula. Boa noite, turma, boa noite. Tá bom, boa noite, bom encontro, boa atividade, qualquer coisa, manda mensagem lá que a gente responde, tá bom? Excelente. Boa noite. Rica, boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Excelente aula. Boa noite. Valeu pela aula. Boa noite, professora. Parabéns. Boa noite, Liduína. Prazer revê-la. Liduína é minha amiga aí de Campos de Ariquemes. Vou interromper a gravação. Boa noite, professora. Boa noite a todos.